Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele velho cumprimento, dependente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Obrigado por estar aqui no canal. Hoje, 22 de outubro de 2022. Não tem mensagem subliminar nessa data que eu escolhi, mas a intenção é o desejo de levar uma reflexão sobre um momento que todas, todos e todes estão inseridos. Não é possível pensar um eu sem pensar na política. E não é possível pensar na política sem o eu e sem a nossa saúde mental. Como que andam seus sentimentos? O que tem sido mais presente aí? Eu lembro que na época da pandemia, quando a gente falou sobre sentimentos, que a gente não tinha tanto acesso assim, muito costume de fazer parte do nosso dia a dia, eu lembro de ter falado sobre a ansiedade, sobre a tristeza, sobre a depressão, a revolta, a impotência. Será que esse momento atual teria alguma relação? E aí eu trago aqui sobre alguns sentimentos que eu tenho vivido, sentimentos que eu tenho acompanhado dentro da minha prática clínica, e não poderia deixar de começar falando pelo medo, né? É o medo do novo, é o medo da continuidade, é o medo da polarização, é o medo da violência, é o medo das ameaças, é simplesmente o medo. Porque para muitos não é só uma eleição. Para muitos é uma eleição que está em jogo a sobrevivência. O assunto fugiu da esfera individual como a escolha do voto secreto. Ele está no nosso trabalho, ele está nas nossas rodas de amigo, ele está nos nossos encontros de família, ou não, porque podemos simplesmente escolher e não estar em algum desses espaços. E esse assunto passa a estar apenas com a gente, sozinho, por sonhos, devaneios, memórias, e claro, isso chega pra gente no consultório. Eu acredito que se tem algum colega psicólogo ou psicóloga que esteja assistindo ou lendo isso que eu estou propondo pra gente, pode confirmar que boa parte dos pacientes trouxeram com mais frequência as queixas políticas, para o setting terapêutico. E quando pensamos no recorte de queixas, eu ouvi de uma psicóloga, uma colunista recentemente, que a grande queixa dos pacientes dela era com relação a questões familiares, a quebra, o distanciamento das relações. Eu, sem sombra de dúvida, aponto como sendo a luta pela sobrevivência. Boa parte dos casos que eu acompanho já passou por esse conflito familiar, porque está em jogo no momento de decisão são as vidas, a negligência, a ridicularização, serem perseguidos. Por outro lado, a esperança de, no mínimo, respeito e políticas públicas de proteção. E aqui, fugimos do extremismo, a ideia é construir, refletir, desconstruir o cuidado com nossa saúde mental. Certos e certas de que este momento nos atinge nossas crianças, que mesmo sem entender, sem saber nomear, estão sentindo também os reflexos de tudo isso que está acontecendo. Por essa dificuldade de não conseguir nomear o que elas estão sentindo, elas possam estar sofrendo igual ou até mesmo o mesmo que a gente esteja sofrendo. Porque essas relações políticas, elas estão em casa, no condomínio, quando elas descem para brincar, na escola, em sala de aula e assim por diante. Além do medo, como dito, acessamos então sentimentos de tristeza, angústia, melancolia, episódios depressivos, um estresse generalizado, onde uma possibilidade de cuidado pessoal pode ser através do diálogo. Buscar conversar com amigos, tirar o foco um pouco do furacão, se afastar de pessoas que às vezes você percebe que não cabe o diálogo. Isso não quer dizer que você vai se isentar, mas saber o momento onde se envolver e o momento onde deve recuar. Assistir um filme, admirar uma paisagem, sair para dar uma volta no parque. Não quer dizer que estamos nos distanciando da política, porque como eu já disse em outros vídeos, é impossível um corpo apolítico. O que acredito e recomendo é um momento de respiro, para que não tenha como reflexo a somatização e adoecimento físico, porque precisamos entender também que a nossa construção, o hoje, é reflexo do que temos socialmente, do que construímos culturalmente e trazemos de nossa história. Não poderia deixar de recomendar também a busca por um profissional. Faz parte também do cuidado pessoal buscar por ajuda de um profissional.
Entender esse momento é fundamental, porque existe nesse processo em que estamos inseridos e inseridas possíveis fugas, como o consumo de álcool exagerado, drogas ilícitas, medicação, trabalho, situações que podem oferecer conforto momentâneo, mas que não necessariamente faz parte de um cuidado pessoal, porque a eleição vai passar e a gente vai ficar aqui. Abraço. Eu sou Vinícius Mota, psicólogo. Siga o canal, compartilhe esse vídeo. Obrigado.